O problema não é perder um pênalti. O problema é quando ninguém assume a cobrança. E eu acho que muitos homens estão vivendo exatamente assim. Depois da eliminação da seleção, uma pergunta ficou na minha cabeça. Quem está batendo os pênaltis da minha vida? Eu vi milhares de pessoas discutindo quem deveria ter batido aquele pênalti na seleção. Uns culpando o técnico, outros culpando os jogadores. Mas enquanto eu lia aqueles comentários, eu percebi uma coisa. É muito fácil enxergar o pênalti que o outro não bateu. Difícil é perceber os pênaltis que a gente deixou de bater na própria vida. E eu acho que muito homem, depois dos 40, está vivendo exatamente isso. Porque existe uma diferença que eu demorei para perceber. E quando ela ficou mais clara para mim, eu entendi por que algumas áreas da minha vida tinham parado de fazer sentido. E eu vou te mostrar essa diferença até o final desse vídeo. Mas antes, eu preciso te contar o que passou na minha cabeça depois daquela eliminação. Porque não foi sobre a seleção, foi sobre mim. Na manhã, depois da eliminação, eu estava caminhando e comecei a olhar para a minha própria vida. Eu percebi que existem decisões que eu estou adiando. Conversas que eu estou deixando para depois. Áreas onde eu esperava o tempo resolver aquilo que só depende de mim. E foi aí que me toquei. Ninguém perde o comando da vida de uma vez. De novo, ninguém perde o comando da vida de uma vez. Eu não estou te dizendo isso porque eu encontrei uma resposta. Eu estou te dizendo porque eu encontrei uma pergunta. E agora, a resposta para essa pergunta, ela pode não ser bonita. Porque ninguém entrega a própria vida de uma vez. A gente entrega um pênalti de cada vez. E essa pergunta tem uma palavra por trás dela. Uma palavra que a gente usa para se enganar. E essa palavra é delegar. Mas por quê? Porque nem tudo que a gente chama de delegar é de fato delegar. Às vezes é abdicar. Então vamos lá. Delegar é continuar responsável pelo resultado. Abdicar é abandonar essa responsabilidade. Um pai pode delegar as tarefas para o seu filho. Um empresário pode delegar funções. O marido pode e deve dividir decisões com a esposa. E isso é maturidade, não é fraqueza. Mas nenhum deles pode entregar para outra pessoa a responsabilidade de cobrar os próprios pênaltis. Mano, tem coisa que tem que sumir a bucha. E isso não acontece numa segunda-feira, de uma vez só. Você só adia uma conversa. Você depois adia uma decisão. Depois aceita uma rotina que nunca escolheu. E aí, quando percebe, já está vivendo no piloto automático. E o piloto automático tem uma característica. Ele te leva para frente. Mas não garante que você esteja indo para o lugar certo. E foi aí que aquele pênalti voltou na minha cabeça. Porque a vida sempre vai colocar um pênalti na marca da cal da tua vida. Às vezes, é uma conversa difícil que você está ali adiando. Às vezes, é uma decisão sobre a sua saúde. Às vezes, é algo dentro da sua casa que você sabe que precisa enfrentar. O problema é que, muitas vezes, a gente fica esperando que alguém cobre esse pênalti por nós. E talvez a pergunta não é quem deveria cobrar o pênalti. A pergunta certa é quem está assumindo essa responsabilidade na sua vida. Talvez você esteja pensando, eu tenho que fazer tudo sozinho? Esse é um outro erro. Não é isso. O problema nunca foi a divisão de tarefas, dividir as tarefas. O problema é abandonar o comando. Então, hoje, escolhe
uma área só: casamento, saúde, trabalho, filhos, e se pergunta: nessa área eu continuo assumindo meus próprios pênaltis ou estou esperando que alguém cobre eles por mim? E de novo, antes da mudança é preciso enxergar, porque você não vai assumir um pênalti que continua fingindo que não é seu. E se você quer entender melhor como isso acontece devagar, sem a gente perceber, eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal. E eu vou deixar o card dele no final desse vídeo aqui. Porque é com essa imagem que eu quero te deixar hoje. Hoje eu não quero que você lembre da eliminação da seleção. Quero que você lembre da pergunta que ela deixou: quem está cobrando os pênaltis da minha vida? Você ou ninguém? Porque o piloto automático também é uma escolha. Só que uma escolha feita por omissão. Um homem que domina a si mesmo, ele não precisa dominar mais ninguém, mas precisa assumir os pênaltis que a vida coloca na sua vida. Porque, no fim das contas, você só perde para você.